Pai, nós abençoamos as crianças agora. E pedimos que o Senhor fale através das professoras e dos professores. E também em 2020, levante uma nova geração de professores nessa casa. Posso ouvir amém? Legal. Vamos lá, queridos, que fim de ano abençoado. Eu não sei você, mas eu e minha casa temos sido muito, muito, muito abençoados. Mas, assim, eu posso dizer que esse foi o melhor ano da minha vida até hoje. Em muitas áreas. Deus tem dado favor, Deus tem dado graça. E eu só posso dizer obrigado, Jesus. Só posso dizer obrigado à minha família. Só posso dizer obrigado aos filhos espirituais, aos parceiros do ministério, aos voluntários. E obrigado, família MCI, por me deixar fazer parte. Inclusive, todos os domingos ou sexta, quando eu prego aqui, se você já foi para a salinha ali comigo, eu sempre falo, eu tenho o prazer de ser garçom. Que afinal de contas, o pregador não cozinha nada. É igual o garçom. O garçom vai lá e só pega a comida pronta. O pregador também não inventa nada. Ele pega do céu e traz fresquinho para você. Mas ontem, eu e alguns homens dessa casa, tivemos o privilégio de sermos garçons literais das lindinhas e cheirosinhas dessa casa. Onde é que estão as lindas e cheirosas que vieram no culto das mulheres? Gente, que coisa linda. A gente chegou aqui, estava um cheiro bom na casa. Estava bonito o negócio, né? A coisa feia e fedida estava lá fora, os homens. Mas a mulherada tudo aqui, feliz, né? E eu vim, cumpri minha palavra, fiz a degustação. Não, eu não vou deixar vocês comerem algo sem eu experimentar, queridas. Por favor, para ninguém passar mal, eu experimentei dos 3 risotos, foi uma benção. Não vou citar o nome de nenhum irmão, mas todos vieram com o mesmo interesse. E o interesse não era só de servir, era de comer a sobremesa depois, mas amém. Muito bom, né? Bom que a Lúcia, eu paguei alguém para ficar orando pela Lúcia lá. Mas, por que você está falando isso, Maurício? Porque foi muito bom mesmo. Eu queria falar para a pastora Beth, todas as mulheres dessa casa, vocês são fera, não para não, que flua os bens. Eu queria um grande aplauso a Jesus por essa equipe de mulheres dessa casa. Muito bom mesmo. Muito bom. O nosso chefe de cozinha, Jacan, né? O Gerson está ali, cara, bom demais. Teve um momento que eu falei, eu acho que ele vai aproveitar hoje e falar para o apóstolo, cala a boca, para de fazer porcaria na cozinha. Mas foi muito bacana, foi muito legal trabalhar todo mundo junto, né? E quando eu cheguei, o Bruno Maluf falou uma coisa, ele falou, apenas nós precisamos aprender a fazer culto com as mulheres. E de verdade, foi muito legal. Os homens, quando eu vim pregar no culto dos homens, gente, me mandaram ficar enrolando. Enrola é porque não está pronto. As mulheres não. Todas lá, fazendo sorteio de coisas. As mulheres nem notavam, e a gente chegava, saía, os homens todos desesperados lá fora. Falta quanto? Aí um falava 6, o outro 12. Eu falei, é bingo. Né? Porque nunca acerta o número, os homens desesperados para servir. Espero que vocês tenham sido muito bem servidas. Inclusive, já aproveito para fazer propaganda. Fechamos um hotel inteirinho, 98 quartos, em Campos do Jordão, com piscina aquecida, muito bacana, para nós passarmos um final de semana só casais. Criançada fica com a avó, fica com... Beleza? Então, lá, Lúcia e eu vamos falar mal um do outro, na frente de vocês, vamos fazer DRs proféticas, e aí nós vamos viver literalmente aquela música antiga, aquele hino, entre tapas e beijos, é o meu Deus. Ah, não, não é isso. Mas vai ser bem legal. Então, procura o balcão de informações, já vai fazendo sua inscrição. Se você é casado, tá? Em maio vamos ter esse final de semana muito bacana, vai ser legal. E, terminando para falar do final do ano, cara, que final do ano abençoado. O pastor Wanderson e eu estivemos em Brasília e depois em Goiânia. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês do que aconteceu. O apóstolo Rina, presidente da Igreja Bola de Neve, teve uma visitação à noite e recebeu de Deus uma direção acerca de um ato profético simples, mas muito poderoso, onde 300 homens de Deus e mulheres estariam ali em Brasília, em frente ao Supremo Tribunal, orando e abençoando os nossos ministros.
Porque, afinal de contas, amaldiçoar qualquer um sabe. Pedir para eles terem hemorroida, para morrer, qualquer um faz. Diga, só Filho de Deus abençoa. Então, nós somos abençoados com salvação, com juízo. Porque, gente, a gente tem que ter juízo na vida. Então, nós somos abençoados com misericórdia. E oramos, fizemos um ato profético lindo, como você pode ver o nosso pastor ali tocando chofar, foi muito bacana. Tínhamos homens, aquele que está ali olhando, que não dá para ver, o apóstolo Léo. Tinham muitos amigos ali, foi muito bacana. Foi um tempo de uma unidade da igreja, vários ministérios, o bispo Robson Rodovalho, o representante do apóstolo Estevão Hernandes, tinham muitos ministérios ali representados mesmo, tá? Apóstolo Valnice, então, homens e mulheres que mudaram a história da nossa nação, e nós estávamos juntos. E o primeiro ato foi pedir perdão, se arrependendo, quando um falou mal do outro. E foi muito legal que terminou ali na praça, várias confusões acabando, vários desafetos se abraçando, vários homens de Deus que por algum momento brigaram, pararam de brigar e falaram, cara, vamos ser homem, vamos ser mulher de Deus, vamos ser maduro, vamos pedir perdão e vamos ganhar esse Brasil para Cristo. Então, para mim, foi uma das coisas mais lindas e poderosas que Deus fez esse ano. E, no dia seguinte, encontramos com o nosso amigo Gustavo Alves. Como ele é muito celebridade, ele não tirou foto, porque senão ia parecer que a gente estava querendo aparecer, mas ele vai estar aqui dando aula. Gustavo é o antigo palhaço biruta, que vinha abrir as nossas conferências, agora ele vem dar aula de como organizar a igreja, porque ele já abriu igreja na Europa, ele pegou uma igreja com 30 pessoas, e em menos de 3 anos já tem mais de 700 pessoas. É um homem de Deus que eu confio, é um amigo e eu sou intercessor dele. E é o cara que vai fazer o maior alto de Páscoa da história do Brasil ano que vem, na esplanada dos ministérios. 20 mil pessoas por noite conhecendo Jesus. Tá? Muito bacana, é um negócio tremendo. Nós estivemos com ele e aí os nossos líderes da nossa casa MCI Goiânia foram nos buscar. E aí eu já começo dando a explicação. Vamos lá. Essa é parte da nossa família em Goiânia, tá? E já na entrada nos levaram para comer requeijão goiano, depois levaram para comer pamonha goiana com banha de porco, tudo saudável, coisa maravilhosa para o coração, faz um bem, né? Mas o povo que nos ama, né? E por que no Instagram está escrito MCI Gin? Alguém já me perguntou, é porque o pessoal bebe muito lá? Não. Porque GIN é a sigla do aeroporto de Goiânia. Golf Yankee November. GYN. Tá certo? Eu já pedi, a comunicação vai me atender. Nós vamos mudar o de São José dos Campos para MCI SJK. Afinal de contas, por que temos um avião como logotipo, se não sabemos honrar as coisas de aeroporto, né? São Paulo também já estamos mudando, e vamos colocar os nomes certos. Então, Goiânia é GIN, e o nosso pastor, Wanderson, profetizou ali para um casal de líderes. Estava querendo alcançar e parecia que não conseguia passar. Você chegava até ali e parava. Aí Deus falava assim, sobe mais um degrau. Quando Deus mudou você de degrau, para a tua autoridade, você vai conseguir manter isso aí. Tem algo que você está querendo fazer, está apaixonado. Aleluia. Aí, agora vamos tirar a Obrigado. foto. É algo assim, você estava querendo... Acho que voltou, entrou em looping. Próximo. Eu sei que essa igreja vai crescer, porque Deus vê esses corações comigo. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bateu bem. Você crê nisso, aplaude a Jesus. Eu sei que... Então, o legal é a oportunidade de bater no major da PM. O Lúcio é major da PM, é nosso líder lá da Casa MC Goiânia. A Angélica, sua esposa, é filha da pastora Nilza, para quem conhece a pastora, tá? Eles são os líderes, essa é a casa deles. Esse moço com talit kipá, nós não estávamos ordenando ele a nada. A esposa que comprou e deu de presente queria que nós orássemos. Eu falei, não tem ninguém melhor para orar que o nosso pastor. Então, ela estava fazendo um ato de reconhecer, você é o meu sacerdote, você é meu pastor, você cobre minha vida. Quantos entenderam o que a gente estava fazendo ali?
Então, daí o pastor abençoou. Inclusive o Tiago vai estar aqui na Escola Chofar, o Lúcio, a Angélica e mais a Fernanda, tá? Que é uma advogada lá do nosso grupo. Eles vão estar aqui. A Fernanda, inclusive, está atrás do Tiago, ali, ó, com um sorrisinho, do lado do Lúcio. Para quem conhece, quem não sabe, vai ver aqui durante janeiro, 17 dias, tá bom? Então, isso foi muito legal, a gente terminar o ano abençoando a nossa nova casa. Quem for a Goiânia, nossa igreja fica no Mega Moda Shopping, ao lado do Mega Moda Shopping, no Mega Moda Hotel, tá? É um salão para 180 pessoas. Eles estão com 40 e pouco, já profetizando que vai chegar a 180, povo de fé, né? E tem muita gente para chegar, muitos amigos ali. Então, quando você for a Goiânia tem amigos e família lá. Vamos lá, então, para a nossa jornada de hoje à noite. Nós vamos ter um tempo de história e vamos terminar com profecia, pode ser? O tempo de história é para embasar tudo que eu vou profetizar. E profecia você julga. Se você não crê que é de Deus para você, amém. Só não me julgue, porque a Bíblia diz, não julgue o profeta, julgue a profecia. Tá certo? Então eu vou trazer um pouco de história para você, bíblica e história mesmo, para a gente poder estar entendendo o que Deus tem para nós para 2020, tá? Mas antes quero contar uma história, não sei se é verdade ou não, mas para ajudar a gente a entender onde que a gente quer chegar hoje, eu ouvi essa história de um pastor que eu confio, ele também não sabe se é verídica, mas eu achei interessante. Uma cidadezinha do interior do Texas, o pastor da igreja, não vou dizer a denominação, ele contou para mim, mas não vou falar para não ficar chato, estava todo feliz chegando na sua igreja. É a mesa de onde o pessoal da montanha veio, só para vocês entenderem, que minha avó também fundou a igreja, amém, denominação boa, de Deus. Esses pastores estavam chegando na igreja e viram um grande movimento e começando um prédio. E eles ficaram felizes, será que vai ser um supermercado? E aí eles foram perguntar, e os empregados lá disseram, não, é aquele restaurante que as moças deixam parte do hortifruti aparente, tem bastante amendoim, também não vou fazer propaganda, quem já foi para os Estados Unidos sabe, que é um bar, na verdade, aquilo não é um restaurante. Aí o pastor já ficou indignado, falou, aqui não. Já convocou intercessão, já foram orar, já montaram um outdoor na porta da igreja, de frente para o negócio, aqui vocês não vão entrar, nós vamos orar, e essa cidade vai conhecer o poder da oração. Fizeram passeata, proclamaram, conclamaram, fizeram, e a cidade ficou dividida. Metade da cidade, a favor da igreja. A outra metade, a favor do bar. A outra maneira que o Ibope de lá viu foi o seguinte, as mulheres ficaram de um lado e os homens de outro. E era uma votação incrível, não vai ter, não vai ter, e o prédio ficando pronto, já bota aquelas coisas lá, o nome, e a coisa vai, às vésperas da inauguração do bar na cidade, uma tempestade vem, um raio cai em cima do bar, pega fogo o bar, destrói a obra toda, acabou. No dia seguinte, o pastor celebra, esse é o poder da oração, botou um baita de um banner, saiu, falou na rádio, no jornal, caixa de fósforo. Passou 2 meses, uma intimação para a igreja. Os donos do bar processaram a igreja, dizendo, vocês destruíram o nosso negócio. Vão para o tribunal. Qual a alegação dos donos? Vídeos, fotos, mostrando passeata, gente falando, gente dizendo que a igreja não ia existir, que aquele prédio ia cair, e mostrando, olha como é que ficou. Eles fizeram campanha, tá? Do outro lado, o advogado dizendo, não temos nada a ver com isso, não temos poder sobre a natureza, muito menos de que um raio caia num lugar. Então, o seu juiz pede a atenção de todos e diz o seguinte, após ouvir ambas as partes, declaro não saber julgar essa causa, pois entendo que aparentemente temos proprietários de um bar que creem no poder de Deus e da oração, e por outro lado uma congregação que o nega veementemente. Moral da história,
Tome cuidado com o que você anuncia que você vai fazer, cabeção. Não, porque vai fechar. Tá bom. Se é verdade ou não, na dúvida, cuidado do bocão com o que fala. Afinal de contas, estamos no tempo de edificar, hein? Não, Deus vai tirar o cara do governo, o cara morre. A família dele pode dizer que você fez uma oração feiticeira. Então, na dúvida, abençoe todo mundo. Amém? Quantos entenderam isso aqui? Isso aqui é importante. Então, diga, Deus, fala comigo nos próximos 40 minutos. Abre meu entendimento e me dá algo para andar em 2020. O nome dessa palavra é sabedoria para o novo tempo. Todos nós estamos entendendo que algo de novo precisa acontecer. Nas nações, nas Américas, do norte ao sul, nós vemos confusão, ameaças de impeachment, descontentamento, pessoas insatisfeitas com a vida, insatisfeitas com o governo. E o que faremos como cristãos? Como daremos respostas para a humanidade acerca de tudo? Se nós servimos a verdade, nós temos uma resposta. Eu e você precisamos entender como fazer isso. Se você quiser acompanhar melhor, e não apenas ver o que vai aparecer ali, você pode acessar o nosso aplicativo agora, você que está em casa, você que está aqui, entrar no ícone Palavras, depois você entra no ícone Tempo de Edificar em Sabedoria, e aí depois, lá dentro, você vai pegar essa palavra, sabedoria para o novo tempo. Todas as notas da palavra estão aí para você. Tudo que aparecer no telão, você tem aí, tá bom? Afinal de contas, é uma noite profética, eu quero deixar registrado isso aqui. O verdadeiro teste da profecia é que o que é profetizado se cumpre. Tá certo? Então, nós estamos hoje no dia 15 de dezembro de 2019, sim ou não? Por que calendário? Pelo calendário gregoriano. Um calendário baseado no Sol e em duas ações. Primeiro, na rotação. O que é a rotação? É o ciclo completo de um giro da própria Terra em torno do seu eixo. Isso dá um dia, 24 horas. E translação, que é o quê? O giro da Terra, ou o ciclo completo à volta do Sol. É uma órbita da Terra completa. Ótimo. Aí vira alguém para mim outro dia e fala, pastor, o senhor está pregando heresia, porque isso é uma coisa do satanismo, porque o Sol é não sei o quê, caixa de fósforo, a Terra é plana. Gente, eu congelei. E eu fiquei pensando, cara, eu dei asas à imaginação. Se a Terra é plana, como que o Sol nasce e se põe? Será que, imaginemos, a Terra é assim, o Sol faz assim. Olé! Né? Falei, cara, que bacana. Deu vontade de falar, olha, eu vou pagar uma passagem para a senhora sobe, olha lá, a Terra é curva. Ou então falar o seguinte, senhora, pegue um carro e saia andando. Se cair, a senhora, antes de cair, me avisa que a Terra é plana. Se não cair, a senhora vai chegar num lugar que der água, a senhora pega um barco, atravessa, depois a senhora anda de novo e me conta a história. Mas eu desisti. Porque como eu falei no Shabat, tem certas batalhas que não vale a pena entrar. Não vou ganhar nada com isso. Então, para os que creem que a Terra é redonda, será que eu estou falando com alguém? Então, e que isso não é uma adoração ao Sol. Foi Deus que criou o Sol. Posso ouvir amém? Inclusive, Gênesis 1,14 diz que Deus que criou o Sol, a lua e as estrelas. Posso ouvir um aleluia? E sabe para que serve isso aí? Para um monte de coisa. Uma delas para adorar a Deus. Davi, quando olhava para esses negócios, ele dizia, quando eu olho para o Sol, para a lua e para as estrelas, imagino o que é o homem. Ou seja, eu não sou nada, mas sou tudo, porque eu sou amado de Deus. Apesar da minha grandeza ser ínfima, perto de todos os astros, o Rei do Universo me criou para brilhar e ser a sua imagem e semelhança. Posso ouvir aleluia? Então, entendendo isso, eu vivo num calendário natural que tem 365 dias do ano. A cada 4 anos tem um ajuste. Por quê? Na translação
A cada ano sobra 6 horas, a cada 4 anos sobra 24 horas, um dia. Se não fizermos o ajuste, daqui a 60, 90 anos, as estações vão estar mudadas. O inverno está em outra data e as colheitas vão ter problema. Então tem um ajuste. Tranquilo? Está todo mundo bem? Quais as vantagens e desvantagens do nosso calendário? Vantagem é porque esse é o calendário onde você vai prosperar. É nesse calendário que você nasceu, é nesse calendário que você vive, é nesse calendário que quem deve para você vai pagar, é nesse calendário que quem não é casado vai casar. Amém? Então, amém. Terra, a gente vive aqui. Quais as desvantagens desse calendário? Enormes, inúmeras. O nome de cada dia é dado a um Deus diferente. Não aqui, porque aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Beleza. Mas em inglês, em espanhol, os nomes são dados aos astros. Mas amém, os astros foram criados por Deus e são de Deus. Posso ouvir amém? E qual a desvantagem? Desvantagem é que, no tipo de contagem que a gente tem, você já notou que nunca a semana bate com o mês? Então, para fazer pagamento de empresa, fazer planejamento de empresa, sempre quebra a perna. Se você nunca notou, a partir de hoje você vai notar. Você não consegue fechar o mês dentro da semana, e semana dentro do mês, está sempre quebrando. E tem várias desvantagens naturais. Diga, nem tudo na vida é um mar de rosas. É igual casamento, tem um lado bom e o outro lado. Amém? E aí tudo depende de como você vê o outro lado. Se você é otimista ou pessimista. O outro lado é uma chance que você tem de aprender guerra espiritual, por exemplo. O outro lado é uma chance que você tem de ser humilde. O outro lado é uma chance que você tem de se arriscar à morte. De ter emoções. Mas não é ruim. É só diferente. Só que existe um outro calendário, diga calendário espiritual. Não, fala com vontade. O que é um calendário espiritual? Isso quer dizer que na Terra nós contamos os dias do jeito que alguém disse que era para contar. Então, o Papa Gregório lá mandou mudar o calendário romano, virou, inclusive, em janeiro eu vou falar sobre isso, durante muitos anos, até 713 a.C., só existiam 10 meses no calendário. Janeiro e fevereiro foram colocados só a partir de 713 a.C. Não existia. Eram só 10, era com números. Começando com março, terminando ali com dezembro. E dezembro é de 100, ou seja, era o 10º mês do ano. E acabava assim. Ótimo. Mas por que estudar o calendário espiritual se tudo aquilo que acontece na Terra está na Terra? É porque todas as coisas na Terra são regidas pelas que estão no céu. Por isso se diz do endemoniamento dos astros. Porque a Bíblia diz, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Alguns acham, não vá dormir bravo com o outro, mas não quer dizer isso. Espiritualmente não deixe Apolion, o destruidor, que é o sol da iniquidade, dominar você. E tem um monte de significados que se você fizer a Escola Shofar 2020, vai aprender muito. Mas por enquanto fica na curiosidade, os que não sabem. Continuando, por que um calendário espiritual? Responde para mim com cara de sábio. Por quê? Até time de futebol sabe que quem ganha o jogo é o mundo espiritual. Como assim, Maurício? Por que haveria frango, vela e farofa no futebol? Se fosse só comprar jogador bom. Porque até time sabe que o mundo espiritual manda no natural. Todo mundo entendeu? Então o mundo espiritual rege todas as coisas. Nós somos influenciados espiritualmente, sabendo ou não. Até quem não crê no mundo espiritual é influenciado por ele. Então Deus cria um calendário para governar os seus filhos. E lá em Êxodo capítulo 12, verso 2, diz assim, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O que quer dizer isso? E antes de eu responder o que quer dizer isso, vou te explicar por que isso. Aquele povo estava há 400 anos no Egito. Viviam como escravos, pensavam como escravos. Deus estava tirando aquele povo e levando para um lugar. Minha casa, minha vida, e todos os projetos estão aí para provar que Deus estava certo. Porque não adianta você tirar o cara do nada e botar num lugar, porque 2, 3, 5 anos mais tarde, aquele lugar vai estar pior do que o nada que ele estava antes. Porque ele sai levando a miséria dentro dele. Ele sai levando a mentalidade. Quantos estão comigo? Eu estou falando agora como urbanista, não como pregador. Eu fiz pesquisa em mais de 40 cidades do Brasil.
Em nenhuma cidade que você não muda cultura antes, você consegue mudar dando prédio, dando casa. A pessoa vai destruir tudo e vai voltar para o mesmo estado lastimável. Afinal de contas, o mundo inteiro está debaixo de uma maldição chamada queda ou podridão. Ai, pastor, está amarrado. Bate 3 vezes na madeira. Pode bater 18, querido. Pega uma maçã, descasca e deixe ela. Dali uma hora, veja que cor ela está. Tudo apodrece, tudo envelhece. É uma maldição desde a queda. Eu estou falando agora com espirituais. Por que Deus deu um calendário espiritual? E o que significa isso? Deus estava dizendo, eu vou tirar esses caras, mas eles precisam aprender a contar dias de maneira diferente. Porque eles contavam dias como escravos. A partir de agora eles vão contar dia como filhos livres, donos de terra, donos de negócio. Quantos estão me ouvindo? Então não adianta que o Silvio Santos chegar na igreja hoje, pagar a dívida de todo mundo, abrir uma empresa para cada um. Se primeiro nós não tirarmos a miséria de dentro de nós, a maneira errada de pensar, nós vamos ficar de miséria em miséria, e esperando alguém abrir a porta da esperança. Quando a esperança tem que ser de dentro para fora. Posso ouvir amém? A mudança tem que ser de dentro para fora. Não adianta alguém pôr a mão na minha cabeça, cuspir em mim, jogar óleo, se eu não mudar por dentro. Porque a Bíblia diz, assim como o homem se vê, assim ele é. Você precisa se ver diferente. Então Deus falou, eu vou ensinar esses caras a contar dia de maneira diferente. Então a primeira coisa que Deus faz, Ele chama o povo para um lugar e começa a dar suas leis. E nas suas leis Ele coloca um negócio muito interessante. Trabalhe 6 dias e descanse. E alguém pergunta para mim, Deus criou isso para ter uma religião? Não. Deus criou isso porque aqueles caras não sabiam descansar. Porque eles eram escravos. Eles trabalhavam todo dia, todo dia, todo dia. E aquilo faz mal. Todo mundo que trabalha todo dia e negligencia o descanso, vai pagar isso muito caro depois, com estresse, fadiga, enfermidade. Porque Deus criou essa máquina, e essa máquina precisa de um dia de descanso. Posso ouvir amém? Quer saber mais sobre isso? Veja a minha palavra de sexta-feira. A melhor de todas as batalhas, que é descansar. Porque na nossa cabeça, não, eu vou trabalhar, igual o irmão me disse outro dia, pastor, e se eu trabalhar 2 semanas direto, posso ter 2 dias de Shabat depois? E se eu trabalhar 3, posso ter 3 dias? Vocês lembram a minha resposta para ele? Irmão, você é mecânico. A cada quantos quilômetros precisa trocar o óleo do carro? 10 mil. Posso andar 20 mil depois botar o dobro de óleo no carro? Não, vai fundir o motor. Então, o seu carro precisa trabalhar 6 dias e descansar 1. Câmbio terra. Mas isso não é nada espiritual. Mas ele veio do espírito para a carne. Porque o espírito entende melhor das coisas do que a própria carne. Porque a carne só quer ter prazer imediato. A carne não pensa em eternidade. Quando você pensa em namorar, você só pensa no agora. Você não pensa em fazer filhos. Então, cara, antes de namorar, vá na casa da pessoa. E não vá marcado. Vá de surpresa. Porque marcado, todo mundo põe maquiagem, aplique. Chegue de surpresa e veja os hábitos. Veja com quem você vai casar. Porque Natal você vai ter que ver essa turma. Aniversário, não adianta, não casei com a família. Tá bom. Conta, só se você mudar para a Sibéria, lindo. E a sua sogra vai achar uma passagem da Siberian Airlines. Vai dar beijo em esquimó. Então, pensa bem. Não faça as coisas imediatistas. Pensa a longo prazo. Veja como as pessoas se tratam. Veja se seu futuro cônjuge respeita os pais. Respeita os irmãos. Porque se eles não respeitam o próprio sangue, vai respeitar você, cabeção. Seus olhos verdes não são tão potentes assim. Quantos estão me entendendo? Então Deus dá um calendário. E a resposta desse calendário é uma resposta de um clamor de um povo que não aguentava mais ser escravo. Então Deus está dizendo, eu vou dar algo para vocês. Agora a minha pergunta é, qual calendário Deus usa? Quantos aí se arriscam? Qual calendário Deus usa? Gente, um por vez. Está muita confusão. Vira para o seu vizinho e fala, nenhum. Deus não precisa de calendário. Amém? Deus é Deus. Ele nunca se atrasa. Ele é. Ele não era. Não. Nós, para explicarmos Deus, nós falamos que Ele era, que Ele é, e Ele há de ser. Não. Como o papai ensinou há muitos anos, Deus é. Ele não tem ontem, não tem amanhã. Tudo é já. Posso ouvir amém? É esquisito para a gente entender isso, mas Deus não usa calendário.
Então, surge outra pergunta. Com qual calendário Deus fala com a gente? Vira para o seu vizinho com cara de sábio e diga: com o que você entender. Deus não vai falar um negócio que você não vai entender. Por isso eu estou gastando os primeiros 20 minutos para tentar fazer você entender o que eu quero profetizar. Porque bênção na Bíblia não é um passe, não é um... Mas bênção, quando você lê que Deus abençoou a humanidade, a figura é o seguinte: é o maior se ajoelhando para dar algo para o menor, para que o menor possa subir. Eu não conheço melhor figura do que Deus vir na barriga de uma virgem, se tornar gente, para puxar a gente para cima. Então, Deus vai sempre descer no nível que a gente está. Deus vai falar, então não se preocupe, como é que o meu filho vai ouvir, porque ele não entende nada. Deus vai botar alguém para falar com ele na língua que ele entende. Só ora para ele encontrar com essa pessoa na hora certa. Só isso. Porque a Bíblia está cheia disso. Então, voltando, terra, câmbio, nós estamos hoje, que dia? 15 de dezembro de 2019. Então, se você está assistindo online, isso aqui foi feito numa celebração de 15 de dezembro de 2019. O que você pode esperar a partir de agora? Para entendermos, me dá mais 5 a 10 minutos para eu embasar isso aqui. Nós temos uma Bíblia. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Essa Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança. Alguns creem que a Antiga Aliança foi escrita em aramaico antigo, e outros creem que foi em hebraico. Eu não brigo, por tudo que eu estudei, eu acredito que é aramaico antigo, mas para mim não tem diferença, podia ter sido escrito em mandarim, é a palavra de Deus. E outros acreditam que o Novo Testamento, Nova Aliança, foi escrito em grego, outros em hebraico. Cara, eu não discuto, é Bíblia, é Deus falando. Posso ouvir amém? Se você estudar as épocas, bem provável é que tenha sido em aramaico e em grego, que eram os impérios mais cultos das épocas, dominantes no aramaico, na época da Babilônia Antiga e Companhia Limitada, tá? Vem desde antes do Egito, e Grécia era o império mais culto da época do Império Romano. O Império Grego já tinha ido embora, mas a sua cultura dominava os gregos, tá certo? Então, isso aqui é história. Acabamos a introdução, vamos então para os nossos 3 pontos da noite. Ponto número 1, Deus é profético. Quantos acreditam nisso? E eu vou explicar para você, o que é ser profético? É você ver as coisas antes delas acontecerem, é você falar as coisas antes delas acontecerem. Quantos creem que Deus é profético? Até porque Deus chama a existência o que não existe. E como se já fosse, Deus já fala. É Deus falando com Jacó a profecia de Israel. É Deus falando com Saulo a profecia de Paulo. Quantos estão me entendendo? Então, quando Deus fala com você, Ele não está falando com você de agora, Ele está falando com você que vai ser. É igual casamento. A Lúcia, quando olhou, falou, tem muita melhoria para fazer, mas vou casar, vou investir nesse garoto. Vocês entenderam? Estou bem na fita, né? Eu ainda estou em construção, mas a responsabilidade é de quem? Porque a Bíblia diz, quem edifica a casa é a... Tomou? Amém. Vamos continuar. O que quer dizer? Pastor Wanderson, pastora Marisa, não aguento meu marido. Vai orar. Só a Marisa sabe o que ela sofreu por Wanderson ficar assim. Gente, essa mulher orou. Ela ia em baile, ficava sentada, e o Wanderson ia dançar, gente. E ela só intercedendo. E orando. Deus converteu esse moço. Pé de valsa. A Marcela vai chamar. Você, Edinho e Paulinho, mês que vem os 3. Quantos creem então que Deus é profético? Quantos creem que Jesus é Deus? Se Deus é profético, Deus fala por símbolos. Porque profecia nem sempre é falar tudo. É igual mulher. Mulher às vezes fala por símbolos. Mãe é especialista em falar por símbolos. Ela olha e fala, eu te curo lá em casa. Gente, todo mundo acha, ela vai pôr um band-aid. Não, ela vai arregaçar comigo. Quantos já entenderam a explicação? Meu trabalho é interpretar os textos para você. Beleza, Deus é profético. Se Jesus é Deus, Jesus é profético. Porque Jesus falava em parábolas. Parábolas são uma forma
profética de explicar coisas, fatos e histórias. Jesus só falava em símbolos. A Bíblia toda está cheia de símbolos, números, cores, que se repetem. Por exemplo, o número famoso, 7. Correto? Quantos dias tem a semana? 7. Quantas lâmpadas tem a menorá? 7, representando os 7 dias da semana e representando Isaías 11, a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Quantas igrejas tem Apocalipse? 7. E assim por diante, você vai ver toda a Bíblia, 7, 7, 7. Aí vem outro número famoso, 40. 40 dias no deserto, 40 dias de jejum, 40 anos o primeiro rei, 40 anos o segundo rei, 40 anos o terceiro rei, 40 anos de cativeiro. E vai, 40, 70, outro número profético, 70 anciãos. Jesus enviava de 70 anos no cativeiro. Aí aparece o número 6 na Bíblia. 6 é o número do homem. Pastor, por que 6 é o número do homem? Primeiro, quando o homem foi criado? No 6º dia. Segundo, qual é o 6º livro da Bíblia que tem nome de gente? Entendendo que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio não é gente. Você pode até pôr nome no seu filho, mas não é gente. Gênesis, vem cá. Levítico, pare de levitar, filho. Oh, esse menino é xodó, vive cantando meu coração. Oh, Deuteronômio, pare de... Não vou falar. Pronto, continua. Qual é o livro da Bíblia que tem nome de gente? O primeiro, o 6º. O nome dele começa com Jô, termina com Joé. Como é o nome? Josué. Então a Bíblia está cheia do número 6. Oh, as pessoas falam, pastor, quem é a besta? Pode ser você, pode ser eu. Tem dia que eu acordo 333, meia besta. Né? Porque o que é 666? Não é um ser que vai vir, não, é uma manifestação anticristo. Diga, toda vez que eu falo mal de você, eu sou 666. Porque você é corpo de Cristo, eu estou falando mal de você. E a gente quer espiritualizar, vamos matar o 666. Vamos, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, cale essa sua boca e só abra para abençoar. Matou a besta. Uhul. Salvou o casamento. Amém, vamos continuar. Qual o primeiro momento que marca a nossa vida? O dia que a gente nasce. Só que a gente não presta atenção no número do dia, não presta atenção nem no nome. Bota nome de filho, uns nomes que você fica assim, tipo Mefibosete. Aí você fala, meu Deus, o que quer dizer? Eu não vou citar nenhum nome em português, para ninguém sair deprimido ou ter que fazer ministração no fim do culto. Mas nome tem significado. O meu nome, Maurício, Moreno. Já imaginou se eu fosse branquelo? Que crise de identidade. Maurício, branco, parece. Gente, a minha cor é essa, burro quando foge. Eu vou no sul, eu sou meio negrinho. Eu vou no norte, chego na Bahia, eu sou branquelo. Né? Dependendo do lugar que eu estou, eu sou essa cor, moreno. Kundari, homem pequeno, eu não tenho 1,80 m. Marques, Deus tirou do monturo e fez sentar na nobreza. Você tem que saber a identidade do teu nome, você tem que saber o significado das coisas. Pergunta para o seu vizinho, quer saber mais? Escola Chofar 2020, pronto, propaganda feita. Quer saber mais? Compra isso aqui. Ontem eu tive a alegria de relançar no Brasil o melhor livro que tem de nomes e números bíblicos. Muito do que eu estou falando aqui está nesses livros. Eu aprendi com esse cara, eu aprendi com esse livro em 5, 4, 3, 2, 1. Se tirar os parábolas ajuda. Volta um. Volta um. Esse cara, o Danduque, vai estar dando aula na escola e vai estar com a gente no Adorando a Unidade. Nath Molinari, pode passar o próximo, por favor? Ela fez a capa, esposa do Tom Molinari, que vai estar com a gente na escola e no Adorando a Unidade. E finalização por Benjamin Marques. Ou seja, é um livro feito em família. E Danduque ontem, todo feliz, pegou os 100 primeiros. E eu falei, olha, eu já arranjei alguém para vender para o senhor no Bola de Neve, domingo, porque minha equipe não pode estar, sua equipe também não pode. Ele falou, não vou vender, vou dar. Eu falei, o problema é seu. Não, depois eu te pago. Eu falei, não, esses 100 no contrato são do senhor. Os 101 o senhor começa a pagar, porque eu tenho que pagar a gráfica. Mas eu queria fazer um ato profético aqui. Queria dar um livro para nossa pastora Doroti. Pastor Vandes, sirva ela, por favor, vai lá melhor. E queria também honrar aqui o nosso pastor, o pastor Vandes. Tá? Eu não estou querendo o Danduque podendo dar 100,
Porque ele está em fim de carreira, ele está com 78, eu acho que eu tenho mais tempo de vida para gastar. Então, quando você já está mais assim, você sai doando muita coisa em vida. Tá? Então, aí, se você quer, invista na tua vida, tem um monte de nome, um monte de número, explicação bíblica, porque os versículos, está aí feito a propaganda. Isso nos leva, então, ao ponto número 2. Ponto número 2, se Deus é profético, a sabedoria é profética. O que quer dizer ser profético? É comunicar o coração e a mente de Deus. Não teria ninguém melhor profeta do que o próprio Deus para comunicar quem Ele é. Ser profético, querido, não é dizer assim, diz o Senhor, você estava com a cueca azul no motel com a fulana. Isso não é ser profético. Isso até Pombagira sabe. Ser profético é você dizer, Deus vai mudar a tua vida, você vai se tornar marido de uma só mulher. Porque Deus não vê as pessoas estragadas, Deus já vê as pessoas consertadas. E ser profético é comunicar a mente de Deus com o coração de Deus. Diga, Deus é amor. Então não é nada de, não, eu sou profeta do Antigo Testamento. Querido, então você é um ET. Porque o Antigo Testamento já acabou faz mais de 2000 anos. Então você precisa voltar, você entrou no túnel de tempo, volta. Porque eu estou no Novo Testamento. Seja um profeta do Novo Testamento, posso ouvir amém? Você já viu um profeta bravo? Fala para o cara, toma um engove, querido, você deve estar de ressaca. Tomou cachaça, tem um problema aí com você. Porque profeta traz esperança, profeta edifica, profeta encoraja. Não, pastor, minha Bíblia diz exorta. Você sabe o que quer dizer exortar? Vou te dar o melhor exemplo do Velho Testamento. Deus chegou para Gideão, falou, Gideão, eu vou fazer isso aí, Gideão. Quem sou eu? Senhor, eu sou o mais pobre dos marré desci. Minha família é a mais miserável de todos. Eu vou morrer. Se fosse um profeta bravo, ia dizer, cala essa boca, desgraçado, levanta. Não, Deus com um amor diz, vai nessa tua força, valente guerreiro. Bicho, o cara está se borrando de medo na frente de Deus, Deus dizendo, eu vou te dar a vitória. E Deus ainda fala amorosamente. Quer outro exemplo? Deus fala para Abraão, Abraão, eu sou teu escudo. Eu sou teu galardão, eu sou tua garantia, eu sou isso. Aí ele fala, mas o Senhor não me deu filho. Ô cara ruim, gente. Se fosse eu ia falar, cala a boca. Aí Deus, não, querido, vem aqui, vou te mostrar as estrelas. Diga, isso é ser profético. É dar esperança para o nosso cego. Posso ouvir amém? Porque tem gente que acha que ser profeta é deixar a barba crescer, botar roupa feia e sair falando bravo com os outros. Não, isso é ser artista. Essa é outra coisa. Aí você está fazendo peça de indigente, você está fazendo peça de outra coisa. Barba tem que ser bem feita. Olha lá, o tamanho da barba. Né? Barba tem que ser legal, você tem que estar bem vestido, cheiroso. Quando o pastor Vacil estava com aquele barbão, eu amava dar beijo nele, abraçar. Ô, barba cheirosa e macia. Não vou perguntar quantas mulheres abraçaram, vai dar rolo, mas, Cleusa, é verdade ou não é? Pode ter barba, mas não precisa ser feio. Maurício, o que isso tem a ver com a sabedoria? Profecia é comunicação. A Bíblia diz em Provérbios que a sabedoria grita nas praças, sabedoria grita na cidade, e está procurando quem a ouça. Sabe por que tem gente na tecnologia e em todas as áreas que recebe códigos e ganha dinheiro? Porque eles ouviram a sabedoria. Não precisa ser crente para ouvir a sabedoria, você só precisa querer prestar atenção. E eu falei isso outro dia. Quantos aí já fingiram que não ouviram a mãe quando a mãe chamou? Eu não vou falar quantos já fingiram que não ouviram a esposa, porque dá ruim. E nem falar quantas fingiram que não ouviram o marido, mas a gente tem um hábito de quando a gente não quer, a gente... Eu não ouvi. Mentira, você ouviu, cara. O Espírito Santo está falando com você, e você não está... O Espírito Santo está dizendo, vai lá e pede perdão. O Espírito Santo está dizendo, vai lá dar uma oferta. Não, é o diabo, está amarrado. Você acha que o diabo vai mandar você dar oferta, querido? Você acha que o diabo vai mandar você pedir perdão para alguém? É ele que tem que pedir perdão para mim. Não, se o Espírito Santo mandou você pedir perdão, é porque talvez você tenha que ser o Jesus da história e se humilhar. Será que alguém está me ouvindo? A sabedoria aponta a gente para o nosso futuro. A sabedoria faz a gente ver as coisas de maneira diferente. Quando você olha, e eu olho para essa parede, eu vejo preto. E está ali. A sabedoria sabe do que é feito isso. A sabedoria sabe o quanto isso suporta, quanto foi calculado.
o que tem por dentro e por fora. Ser sábio é ver além da aparência. Ser sábio é entender o quanto aquilo suporta. Porque a falta de sabedoria dá um monte de problema. Mas a pergunta é, como receber a sabedoria? Se você não veio, 2 semanas atrás eu ensinei. O que fazer para ter sabedoria? Uma das coisas é pagar o preço. Outra coisa é saber a chave. E hoje eu te dou a chave. Jó capítulo 28, verso 12 diz: mas onde se achará a sabedoria? Onde eu encontro? E onde está o lugar do entendimento? E o verso 3 diz: o homem não conhece o valor dela. Ou seja, a primeira coisa, você tem que saber quanto custa. E aí ele termina e diz: nem se acha ela aonde? Já sei, no cemitério então. Não, querido, diga no céu. Sabedoria eu não adquiro aqui. É um tempo que eu vou ouvir a eternidade. Maurício, mas você está dizendo que tem um monte de gente que nem é cristão que ouviu a sabedoria. Sim, como eu já disse outro dia, tem um monte de gente que não é cristão e está num monte de seita, está num monte de coisa, mas está procurando Deus. Então pare de julgar as pessoas, dizendo, não é do diabo. Não dê para o diabo o que ele não merece. Ele não tem ninguém. O maior exemplo nosso está aqui o Paulinho. Não sei onde foi parar. Sumiu, foi arrebatado. Pelo menos ele estava ungindo ali na porta. Paulinho foi presidente de terreiro de Umbanda, 19 anos. E todo dia ele fazia uma oração: Senhor, me perdoe. Se eu estiver errado, me mostre o caminho. No terreiro que Paulinho era presidente, ninguém podia fazer obra para separar os outros. Aí as pessoas reclamavam e falavam assim, mas lá no outro terreiro faz. Aí o demônio falava e apontava para ele, porque ele era a autoridade do lugar. Até demônio obedece à autoridade. Diga para o seu vizinho, só crente é a gente que não. Que a gente discute. O demônio obedecia à autoridade. Ele, aqui não pode. Pronto. Ah, mas você está dizendo então que lá é de Deus. Ele buscava Deus. Todo mundo aqui buscava Deus. O maconheiro está buscando Deus do seu jeito. Cada um está buscando de um jeito. E um dia ele é achado por Deus. Quantos estão me entendendo? A chave não é ficar julgando o que o outro faz. Porque se Deus for te julgar desse jeito, você está morto. Você vai para o inferno. Mas a chave é entender que Deus está entendendo que o cara está buscando. Será que eu estou falando com alguém? Pare de julgar as pessoas. Isso é sabedoria. Porque a sabedoria você não adquire aqui, você adquire no céu. E o verso 28 diz, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Ou seja, quando eu abro a boca para falar de alguém, eu tenho que pensar 2 vezes, porque eu posso estar ferindo Deus. Eu posso estar representando mal Deus. Quando eu penso em fazer alguma coisa, eu tenho que pensar 2 vezes. Porque temor é o contrário do medo. Ô pastor, peraí, como temor é o contrário do medo? Deixa eu tentar te explicar. Medo é o que a gente tem da mãe, quando a mãe diz, em casa eu te pego. Eu vou sofrer. Temor é o que a gente tem da mãe, quando ela vai ver o nosso diploma, quando ela vai ver o boletim, ela vai sofrer. Mas logo em seguida do temor, eu tenho medo da mãe. Ou seja, por 30 segundos eu fico, coitada, ela vai sofrer, eu ver aquela hemorragia. Estou falando com alguém? O que quer dizer então temor? É não querer entristecer quem você ama e quem te ama mais do que ama você. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é não querer aborrecer a Deus. Sabe por que o pecado entristece a Deus? Porque separa você de Deus. Simples assim. Deus não está bravo. Outro dia falando com um cara, vários dias atrás, com um cara que tinha decidido parar de usar droga. E eu falei, vou testar esse cara. Daí eu fui o advogado do diabo. Cheguei para o cara e falei, mano, mas nem umzinho. Ele, ô pastor, que isso? Eu falei, cara, mas é legal um baseado, não é? Você tem que começar, vai, dá uma luz, mano. Que legal, né? Ele, pastor, que isso? Não me tente. Eu falei, não, querido, eu só estou vendo o seguinte. É bom ou não é? Ah, pastor, é legal, né? Eu falei, não, legal ainda não é. Pode ser que se torne. Mas que é gostoso é. E eu não vou fazer a pesquisa aqui. Mas seja lá o pecado que você cometia, era gostoso, porque você não é burro.
Quem fumava gostava de fumar e dava prazer. Quem bebia e enchia a cara achava legal. Tudo isso é bacana. O grande problema é que você não entende uma coisa. Deus não criou você com essa habilidade de sentir isso para ser escravo disso. Vou tentar explicar. Quantos aqui sentem cócegas? Levanta a mão quem sente cócegas. Quem não sente cócegas? Veio estragado de fábrica. Ah, não. Quem não sente cócegas? Perdão a brincadeira. O que quer dizer? Você não tem esse tipo de tato. Correto? 5 sentidos, um deles é o tato. Cócegas está ligado ao tato. Tem gente que não sente dor, tem gente que sente muita dor, é muito sensível. Bom, estou entendendo o que você está dizendo. E o que isso tem a ver com droga? Quantos aí conhecem alguém que usou e ouviu dizer que um outro que usou não sentiu nada? Levanta a mão. Você conhece alguém, não é você. E ouviu dizer que alguém usou e falou, não deu nada, só tosse. Ah, era paio. Não, os outros 3 da roda ficaram chapados e aquele não. Quem conhece alguém que bebeu e não sentiu nada? Tem gente que não nasceu para sentir nada. Deus fez desse jeito. Posso ouvir amém? Isso quer dizer então que tanto a droga quanto a bebida ou o cigarro, eles só servem para catalisar um sentimento ou uma sensação que você nasceu para ter sem aquilo. Mas como você pode dizer isso? Bom, pela pequena experiência que eu tive, de 8 anos de droga, dos quais quase 2 anos sem ficar sóbrio um dia, experimentando tudo que você imagina que existiu na época, menos drogas injetáveis e crack. Mas desde LSD, a comer cogumelo no pasto, até fumar alface para ver se dava uma luz, e tem gente que já fez isso aqui, não vou olhar. Eu já fiz. E te digo, todas essas sensações que eu já tive com drogas, eu já tive com Deus, e melhores com Deus. Eu me lembro o carnaval que eu cheirei loló do céu. Mano, Davi Rebolho fala, na conta de 2, na conta de 3. Eu vi uma onda, falei, vou furar a onda. Fui com o violão, pá, na hora que eu bati na onda, falei, loló, bicho, pá, caí. Fiquei chapado, mano. Não cheirei nada. Não tive que pagar nenhum centavo. Não deu problema, não queimou nenhum neurônio. E eu falei, mano, que loucura. Aí foi quando eu comecei a aprender. Um dia eu falei para o vice-prefeito dessa cidade, que é médico, ele falou, Maurício, você é doido? Eu falei, já fui. Ele falou, não, isso eu sei, eu te conheço desde criança. Ele falou, Maurício, eureka, você falou um negócio que eu nunca tinha pensado, mas é verdade. Como médico, eu endosso o que você está falando. Tem gente que tem potencial para sentir e tem gente que não tem. A droga e a bebida só fazem você sentir algo que você nasceu para sentir sem a droga e sem a bebida. Em outras palavras, querido, tu pode ser chapado sem usar nada. Diga assim, o botequim do Joel está aberto 24/7. E eu posso tomar vinho novo todo dia, ficar chapado, eu não bato o carro, nem sou preso. Maurício, de onde você está tirando isso? Da Bíblia, porque Joel disse, derramarei do meu espírito sobre toda carne. Ele não estava dizendo que eu vou derramar do espírito só sobre o espírito. Ele está dizendo que você vai ter sensações na carne. Quando chegou o dia de Pentecostes, os 120 estavam chapados de Deus, e a galera tão bêbado. E Pedro disse, não, Senhor. Quantos estão me entendendo? Loucura do céu, mano. Hangar Camp, vem aí. Vamos ficar todo mundo chapado. Beleza. Jesus vai para a cruz. Paga o preço por mim e por você. Para quê? Para eu ter entrada franca no botequim do Joel. Para quê? Para eu ser um perdoador, porque eu já fui perdoado. Para eu ser um distribuidor de amor, porque eu fui amado. Quantas frases Jesus fala na cruz? 7. E sabe qual a última frase de Jesus? Paguei a conta. Na versão antiga da Bíblia, está consumado. Tudo que precisava eu já fiz. Para você ser nova criatura. Por que eu sou tão amargo? Porque eu não perdoo. Por que eu estou tão assim? Porque eu fico carregando um monte de peso. Esse está sendo o melhor fim de ano da minha vida. Esse está sendo o fim de ano da dupla honra. Eu falei com o pastor Wanderson. Falei, cara, eu precisava falar com 3 pessoas.
Menos de meia hora depois, a pior das 3 pessoas que me procurou. E um discípulo dela ligou, fulano quer te dar um abraço. Gente, eu voltei magrinho de Brasília. E ontem fiz a lipo. É sério. Deus está fazendo um negócio comigo em todas as esferas. Eu falei, Deus, eu não mereço. E Deus fala, eu sei. Não, porque às vezes a gente começa a achar que merece. Ontem eu estava elogiando um evangelista, falei para mim, esse cara é o melhor evangelista. Ele falou, eu não sou. Eu perguntei a sua opinião? Não. E você continue com essa opinião que você não é, senão você vai ficar besta. Mas eu acho que você é. É assim que a gente faz. As pessoas vão ver Jesus em você em 2020. Se você não está entendendo, eu já estou profetizando. Se você decidir entender que Jesus fechou um ciclo, porque 7 fala de um ciclo, 7 são 7 dias da semana. A 7ª, Jesus, para você descansar, foi para a cruz e disse, está consumado. Fechou, pagou a conta por mim e por você. Lá em Isaías 11, 2, vai falar dos 7 Espíritos de Deus. E você sabe qual é o último dos 7 Espíritos de Deus, ou da manifestação? A mesma coisa que está ali. 7 vezes na Bíblia aparece temor do Senhor em Jó, junto com sabedoria, em Salmos, em Provérbios e Isaías. 7 vezes aparece temor do Senhor. É uma chave. 7 vezes Jesus falou, e a última ele disse, está pago. E aí eu pergunto para você, por que o temor do Senhor é o último? Para garantir tudo que ele fez antes. Porque temor do Senhor é marca de maduro. Só tem temor quem é maduro. Porque ele dá o valor. Quantos aí demoraram para dar valor para a mãe? Então vou perguntar de outra maneira. Quem brigava com a mãe? Quando você parou de brigar? O dia que você passou a dar valor para ela. Sua mãe ficou santa? Não. Ela é a mesma mulher. Talvez a santidade dela esteja sido parir você e aguentar você. E não te matar quando você fez tudo o que você fez. Mas um dia você acordou e falou, eu quero respeitar essa mulher. Eu quero parar de dar dor de cabeça para ela. Tem gente aqui que nunca deve ter dado dor de cabeça, amém. Tem gente aqui que o pai e a mãe deram dor de cabeça, mas é outro dia isso. Agora, por falta de sabedoria, vamos ver o que a gente perde? Por falta de sabedoria, a gente perde tempo. Quantos concordam? Por falta de sabedoria, a gente perde relacionamentos. Por falta de sabedoria, nós perdemos dinheiro. Por falta de sabedoria, nós perdemos saúde. Por falta de sabedoria, nós perdemos oportunidades. E a lista seria interminável. Mas o que eu quero profetizar é que Deus vai nos batizar com sabedoria. Porque nós vamos pedir, Deus me dá temor. Você quer ser sábio? Tenha temor do Senhor. Sabe por quê? Quando você tem temor, você não quer entristecer a Deus, você quer ouvir o que Ele vai dizer. Porque quando Ele vai dizer, você não finge que Ele não está falando. Você inclina o ouvido para ouvir e obedece. E aí, é a pregação da amada apóstola Lúcia domingo passado. Quer entender mais sobre isso? Assista, quem não assistiu. Agora, eu passo a profetizar. Ponto número 3. Profecia é para os que creem. E eu vou dar a base bíblica e nós vamos viajar. 1 Coríntios 12, verso 10 diz, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Isso aqui nós vamos dar aula lá na escola Chofar. Eu só quero que você fique com a última frase. A profecia não é para os incrédulos, mas é para os que creem. Amém? Vamos colocar o texto aí, por favor. A profecia não é... Eu acho que ficou picado. Passa o próximo aí, mais um. Isso. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas... Andam para trás? Para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Obrigado aí. Eu vou começar falando sobre números, crendo que você crê. Quantos creem em Deus? Quantos creem que Jesus nasceu da Virgem? Quantos não creem como a mulher que o Vantos tomou café, lá foi só café, viu, Marius? Lá em Brasília. Ufóloga que diz que Jesus veio numa nave espacial. Aí o Vanson falou, lógico, o nome da nave era Maria, e ele tirou a virgindade dela de dentro para fora. Aí a mulher ficou doida. Falou, hã?
Aí ela falou, não, porque a nave era aquela estrela. Ele falou, não, aquela estrela, segundo a astronomia, que é uma ciência exata, é o reflexo do brilho do Sol na conjunção de dois planetas. Meu pastor, não tem argumento, é ciência, é fato. Você pode acreditar no que você quiser, mas está aí a ciência para provar. Eu e você precisamos entender o seguinte: nós estamos às vésperas de entrar em 2000 nós estamos tão ansiosos por 2020. Quem está ansioso por 2020, gente? Tipo, cara, tem algo de tremendo que vai acontecer. Quantos concordam comigo? Vira para o seu vizinho e diga o que esperar de 2020. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas nós estamos ainda em 2019. Nós vivemos no planeta Terra, e para os que moram aqui, vivem no Brasil. E vivemos numa república, sim ou não? Então pergunte para o seu vizinho, em que república estamos? Quantos aqui já se deram conta de quantas repúblicas nós já tivemos na história? O que foi, meu amor? Nosso pastor respondeu, estamos na República do Líbano 462, Jardim Oswaldo Cruz. Aleluia, obrigado, pastor. Marilza, você deve ter dores de tanto rir em casa. Gente, que coisa tremenda. Mas para os que vivem no Brasil, o Brasil República começou no dia 15 de novembro de 1889. Por isso tem um feriado de 15 de novembro. E essa foi a primeira república, que durou 40 anos, 11 meses e 9 dias, terminando no dia 24 de outubro de 1930. A primeira república, também conhecida como República Velha ou Oligárquica, teve quantos presidentes? 13 presidentes. Maurício, por que isso é importante? Porque foi assim que Deus falou comigo. Eu estou contando para você como Deus falou comigo. A Lúcia chegava no escritório e falava, uau, uau. Eu espero tirar um uau seu até 9h30. A Segunda República foi de 24 de outubro de 1930 a 10 de novembro de 1939. Ela durou 7 anos e 17 dias. República chamada Governos Provisórios. E teve um presidente. A Terceira República começou no dia 10 de novembro de 37 e foi até 31 de janeiro de 46, durando 8 anos, 2 meses e 21 dias. Essa Terceira República foi chamada de Estado Novo e teve 2 presidentes. A Quarta República, chamada também República Populista, teve 9 presidentes, nascendo 31 de janeiro de 46, indo até 2 de abril de 1964, durando 18 anos, 2 meses e 2 dias. Eu não tenho tempo para profetizar todos esses números de tudo que Deus falou, mas eu tenho como fazer um resumo e fazer você sair daqui crendo que Deus tem algo especial para nós, na nossa nação. Dia 2 de 4 de 64, dá-se início, então, à Quinta República, que terminou no dia 15 de 3 de 1985. República também conhecida como ditadura militar. Durou 20 anos, 11 meses e 13 dias. E ela teve 6 presidentes. Acabou a Quinta República, qual é a República? Sexta República. Desde o dia 15 de março de 85, isso quer dizer, exatos 34 anos e 9 meses, nós estamos na chamada Nova República. E até então, tivemos 8 presidentes. FHC governou 2 vezes, Lula governou 2 vezes, Dilma governou 1 vez e meia. Tivemos 2 impeachments, Fernando Collor de Mello e Dilma. E em toda a história da República do Brasil, nós tivemos 7 presidentes eleitos indiretamente. Nós tivemos 2 juntas provisórias. A primeira durou 10 dias, de 24 de 10 a 31 de 11, em 1930. A segunda, de 31 de agosto a 30 de outubro de 1969. Tivemos 13 sucessores. Para você entender o que é um sucessor, Sarney sucedeu o falecido Tancredo. Ou seja, Tancredo nunca subiu, e Sarney não foi eleito o presidente, mas não houve
a posse do presidente. Ele foi empossado presidente já como sucessor. Itamar foi o vice de... Como é o nome do cara que foi impeachmentado? Fernando Collor de Mello. Temer foi o vice de Dilma. Ou seja, 13 presidentes entraram dessa maneira. Nós tivemos um presidente que seria sucessor, mas foi impedido de entrar. Pedro Aleixo foi impedido pela Junta Provisória de 1969. Agora presta bem atenção. Nós tivemos 20 presidentes que foram eleitos pelo povo diretamente. Espera aí, na nova república, o 8º presidente se chama Jair Messias Bolsonaro. Na história da república, o 20º presidente eleito por desejo do povo, com mais de 57 milhões de votos, é o Jair Messias Bolsonaro. Dos 20 presidentes eleitos diretamente, 2 não puderam assumir. Um foi Júlio Prestes, por causa da Revolução de 30, e outro foi Rodrigues Alves, porque morreu antes de tomar posse. Resumo, nós estamos na 6ª República. Sim ou não? Já falta, tem que pular 2 aí, gente. Vai andando aí que já foi. Um resumo, isso é próximo. Um resumo. Nós estamos na 6ª República, correto? O presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro, 20º presidente eleito, o 8º presidente da era 6ª República, conhecido como Nova República. E ele se tornou que presidente? 38º presidente da história do Brasil. Vamos aos números. 6 é número do homem. Nós nunca tivemos com tanta maldição e problema como na nossa história. Sim ou não? Nunca veio tanto à tona a corrupção. Queridos, eu não estou dizendo que o Messias é o Messias. Eu só estou usando um símbolo e você já vai entender, porque foi assim que Deus falou comigo. Esse cara erra, esse cara está no 3º casamento, os filhos dele pecam, tem um monte de problema, tem um monte de coisa que um monte de gente não concorda, tá bom? Então não estou fazendo campanha, só estou dizendo, tem alguém que está na posição de autoridade dessa nação. E esse alguém é um símbolo. Só estou usando o símbolo, tá bom? Para ninguém achar, poxa, o cara é de direita. Não, não sou de direita nem de esquerda, sou de cima. Eu já fui eleito há muito tempo. Quando Deus olhou lá no meu santinho, maconheiro, traficante, bandido, Deus falou, estava eleito. Minha campanha foi essa. Mentiroso, filho de uma égua, prostituto. Tinha um monte de coisa na minha campanha eleitoral. E Deus me elegeu. Olha para o seu vizinho e diga, Deus também te elegeu. E essa foi tua campanha. Tudo errado que você fazia. Amém? Então, eu estou fazendo campanha de ninguém, não. Número 20 é o número da expectativa. Espera aí, eu acabei de ler Filipenses 1:20 e lá diz, a minha expectativa. Número 20 é sempre o número de, e agora, o que vai acontecer? Número 38, nova autoridade, maturidade para governar o novo. Em 2020, temos uma dupla expectativa, 20 com 20. Sabe o que quer dizer? Eu posso dar com os burros na água, porque se a minha expectativa for em você, se a sua expectativa for em mim, se a sua expectativa for no homem, você vai se frustrar, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no... Então, se eu tenho 2 expectativas, eu vou jogar a primeira para cima. E vou dizer assim, venha o teu, seja feita a tua, aqui como ela é feita no céu. Então, se eu tiver a expectativa correta, a de baixo vai se alinhar com a de cima. Quantos estão comigo? 2020. Mas pelo calendário bíblico é um tempo de proclamação. É o ano 5.780. 5.780 é o número da boca, da proclamação. Então diga, cuidado caçapa com o que fala. Cuidado bocão com o que fala. Porque o que você lançar vai voltar para você. Quantos aí tem alguém que fala mal de você, te persegue, te enche? Quantos querem aprender uma oração para acabar com isso? Famosa oração seca a pimenteira. Quantos querem? Diga assim, Senhor Deus, estou indignado. Não fiz nada para essa pessoa. Já até pedi perdão. E ela continua me perseguindo. E eu decidi hoje dar um decreto. Dar um basta. Eu perdoo. Mesmo que ele não mude. E eu abençoo. Enriquece essa pessoa.
Faz ela ficar muito rica, Senhor. Multibilionária. Porque dela vai ter muito trabalho, vai esquecer de mim e nem vai lembrar o dia que a empresa dela fizer um contrato com a minha e me der muito dinheiro. Quantos gostaram da oração? Diga, tudo que eu desejar para o outro eu vou ter. Quantos abençoam com riqueza, com saúde, com paz os seus inimigos? Por isso que a Bíblia diz, abençoa os que te amaldiçoam, porque o que você desejar para o outro é o que você vai ter. Sabe por que a semente não sai da tua boca sem estar no teu coração? E o teu coração vai dar fruto. Então a tua expectativa em 2020 não é vingança contra os teus inimigos, é salvação dos teus inimigos. É o que nós vamos fazer no Supremo. Ah, Senhor, dá uma hemorroida no cara. Isso, qualquer um sabe orar. Senhor, salva o Gilmar Mendes. Batiza com o teu Espírito Santo, batiza com amor, tem misericórdia. Ah, mas você não quer que ele vá para a cadeia? Não, isso não é meu, isso é a justiça que faz. Diga, eu não sou justiceiro. A minha oração é por salvação, depois Deus faz o resto. Posso ouvir amém? Agora a pergunta, o que esperar de 2020 para a gente poder ir embora? Pergunta para o seu vizinho, o que esperar de 2020? Alguém tem uma resposta para mim? Eu tenho uma resposta que Deus falou comigo nos últimos dias. Falei, Deus, o que eu posso esperar de 2020? Sabe qual foi a resposta de Deus? Feche os teus olhos para ouvir, gente, é muito tremendo. Imagine isso. Nada. 2020 não tem poder para te dar nada. 2020 vai passar. E se você não fizer nada, se você não trabalhar, você não vai ter nada. Se você não orar, se você não perdoar as pessoas, você não vai ter nada. Vira para o seu vizinho e diga, vai trabalhar. Ai, pastor, eu não tenho emprego. Eu profetizo, Deus te abrirá a porta. E tem gente que não tem emprego e está dizendo, esse eu não quero. Deus está te dizendo, seja fiel no pouco que eu te acrescentarei no muito. Ai, eu não me sujeito a trabalhar assim. Querido, se José não se sujeitasse a ser escravo, nunca seria governador. Ponto. Ele foi um excelente escravo. Então, mas lá é uma escravidão. Lembre de Zé. O próximo Zé pode ser você. 20. Fala da dupla expectativa. No número 20 em hebraico, é o símbolo de uma coroa ou de uma mão. Há muitos anos atrás, estudando a Bíblia, eu me deparei com isso, que os algarismos hebraicos são números e letras. Aí alguém vira e fala, não, isso é cabala, isso é feitiçaria. Espera um minutinho. Quando eu estava na escola, há 40 e tantos anos atrás, me ensinaram que existiam algarismos romanos, e não era do diabo. E o X valia quanto? O V valia quanto? O I valia quanto? E não era saravá. Agora, só porque é hebraico, virou do diabo. Então, desculpa, querido. Isso são maneiras de contar. Ah, mas a cabala usa. Querido, desculpa. A forma que você usa as suas coisas não determina que essas coisas são daquele jeito. Eu já levei 17 pessoas numa Fiorino, dos quais 8 dentro da frente. E 2 maiores do que eu. Gente, você não imagina o que acontece com chuva, no meio de um toró, como entra a gente num carro. Até o cara que viu, ele falou, cara, vamos vender para a Fiat a propaganda. Eu falei, eu vou preso também, né? Levando um bando de menor de idade dentro do carro. Mas amém, confessei o pecado, já amém, está confessado. Do que você está falando, Maurício? Eu estou dizendo, de onde está a tua expectativa? Porque aqui em hebraico eu estou profetizando algo para você, e não está baseado em feitiçaria, está baseado numa simbologia. A letra, que é o número 20 em hebraico, é a letra de uma coroa ou o símbolo de uma mão aberta. Isso significa então que nós temos 2 coroas em 2020. A coroa de Deus e a sua. Na hora que as duas se encontrarem, o reino se manifesta. O problema é que a sua coroa está fugindo da coroa de Deus faz tempo. E Deus está te procurando. Por isso venha o teu. E não é governo, venha o teu reino. Porque a minha coroa, eu tomo as minhas decisões. Eu sou o meu rei. Eu sou o rei do meu umbigo. Eu sou o rei das minhas decisões. O dia que eu entregar a minha coroa para a coroa de Cristo, Cristo devolve uma nova coroa, onde eu passo a ter domínio próprio e não mais demônio próprio.
onde eu possa ser governado pelo Espírito Santo e não pelo espírito de porco, não pelo espírito de vingança, não pelo espírito de ódio, não pelo espírito de fofoca, não pelo espírito de competição. Porque às vezes o pior inimigo nosso está dentro de nós mesmos. E nós precisamos matar esse inimigo. Mão aberta fala de direção, de trabalho, de prosperidade, de generosidade, de fim. Como assim, Maurício? Direção, por favor, vá por ali. Trabalho, prosperidade, generosidade, você com a mão aberta entregando, e fim. Fim. Sabe o que significa 2020? Agora eu estou profetizando. 2020 será o ano em que eu preciso entregar todo o meu governo, espírito, alma, corpo, decisões, emoções, finanças para Jesus. E Ele, com a sua mão forte, colocará um fim na estação passada, e com a mão forte me abençoará, e abençoará o trabalho das minhas mãos, e à medida que a minha generosidade se manifestar, eu distribuirei para os pobres, para as viúvas, para os necessitados. O Senhor me fará prosperar, e esse será o ano em que nós vamos crescer em generosidade. O Senhor mesmo nos dará direção, e aqueles que não entregarem o governo da vida para Jesus vão ficar desorientados. Sabe o que quer dizer? Quem não é de Cristo vai estar perdido e vai procurar alguém que é de Cristo e dizer: me ajude. Fevereiro, traga um amigo, comece a orar por amigos. Nós vamos ter um mês inteiro, todo domingo, fazendo cultos só para que teu amigo conheça Jesus. Porque você tem um bando de amigo desorientado, um bando de amigo deprimido, um bando de amigo que precisa da direção de Deus. Ele não precisa ser evangélico, ele precisa ser de Cristo. Então pare, não vire evangélico, diga: eu não sou lobisomem, mas eu sou de Cristo. Então pare, porque existe essa guerra mental. Então explode a guerra. Eu sou filho de Deus. Comece a gerar filhos de Deus. Se o nosso presidente é o 38, inclusive ele escolheu esse número, ele é o símbolo do governo da nação. Quantos concordam que ele é o símbolo do governo? O que significa? Já falei no natural, mas profeticamente em hebraico. 30 é a letra Lamed. Lamed é a letra do cajado do pastor. 30 é o número do sacerdócio. Está errado aquilo lá. Então, mas está errado, depois eu corrijo. É a letra Lamed, não é Samek. Samek é a letra 60, é a letra da aliança, tá? É a letra Lamed, sacerdócio, cajado do pastor, luz, sabedoria. Está comigo ainda, sim ou não? Então vamos voltar. 30 é a letra Lamed, sacerdócio, cajado do pastor, luz e sabedoria. Ah, foi uma estratégia de marketing, dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Se foi, funcionou. Se foi, funcionou. E 8 é novo começo. 8 é proteção. 8 é os irmãos que protegem os irmãos. Como igreja, se nós queremos um novo começo, se nós queremos viver melhor, nós temos que, primeiro, dar nossas vidas para Jesus. Diga: eu preciso entregar todo o governo da minha vida para Jesus. Segundo, eu tenho que orar para que todos façam isso. Nem todo mundo vai congregar com você, nem todo mundo vai ser do seu jeito. Tem gente que vai congregar em casa, tem gente que vai congregar em célula, molécula, ectoplasma, tem gente que vai congregar na fazenda, tem gente que vai congregar em outro lugar, não tem problema. Mas tem que ser de Cristo. É teu irmão. Por isso nós vamos começar o ano de 2020 jejuando e orando. Nós vamos ter 21 dias de jejum e oração a partir do dia 5. Para quê? Para que o Senhor nos limpe de tudo que nos impede de representá-lo. Para que o Senhor tire de nós todo o governo que não é dele. Terceiro, temos que orar pelo governo. 1 Timóteo 2, 1 e 2, e eu termino com isso. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Quantos querem poder curtir tudo que você vai ganhar com tranquilidade? O que adianta você ganhar um monte de dinheiro e ter medo de ser assaltado? O que adianta você criar filho e ter medo dele ser assaltado, estuprado, levar um tiro? Comece a orar. Comece a orar. Eu quero convidar você para fazer uma oração só. Mas antes, eu quero profetizar de novo. Se você
não tem condições de ir viajar. Se você não vai ter condições de sair de férias, eu abençoo você, para que Deus te dê favor sobrenatural. E alguém vai ter 2 lugares no carro para ir para a praia. Não vai te cobrar nada, mas vai querer só a sua presença. Para comer, beber e dormir e estar lá, levando a sua luz. Fale amém se você crer. Alguém vai pegar e entregar a chave do apartamento para você e dizer, vá lá. E ainda vai ficar preocupado, dizendo, não está limpo. Aí você vai dizer, eu limpo, fique tranquilo, faço esse esforço para você. Mas eu é a Lúcia. Você entendeu? Essa parte, porque aquele corpo é meu. Então o meu corpo vai fazer a limpeza do apartamento. Aleluias. Isso já aconteceu mais de uma vez comigo. De eu ir passar férias onde eu não podia. Uma vez passei férias num lugar e a pessoa me ligou e falou, Maurício, estou entregando aí um negócio. Eu tive que buscar um quadriciclo e fui estrear. Gente, fiz esse sacrifício, foi terrível. Tem coisas que a gente faz como um sacrifício na vida para pessoas que nos amam. Alguém te ama e esse alguém vai te achar. Esse alguém vai te dar favor. Esse alguém vai te dar graça. E onde você estiver, pastor, mas eu vou só até Paraibuna. Diga, seja fiel em Paraibuna, que você chegará em Paris um dia. Pastor, eu só vou para Caraguá. Seja fiel em Caraguá, que Deus te dará Cancún. Seja agradecido, dará Punta Canas. Eu não conheço ninguém hoje que prospere e está bem, que não comeu farofa lá em Caraguá. E era agradecido. Obrigado, Senhor. A mãe ainda mandava levar a farofa, para levar para casa da sogra. Era um vexame. Hoje viaja o mundo inteiro, porque foi agradecido no pouco. Será que eu estou falando com alguém? Isso é Bíblia. Então eu profetizo, seja onde for, você vai receber favor. É pouquinho. Seja fiel no pouquinho, que amanhã você vai ter o pocão. Eu abençoo vocês, na entrada e na saída. Declaro que o Senhor guarda vocês, guarda a casa de vocês, guarda os filhos de vocês. Se há alguma enfermidade emocional, física, financeira, espiritual, o Senhor entra com provisão. Se alguém que precisa ser liberto, esse é o ano onde a espada do Senhor vem cortar toda prisão da mente, toda prisão emocional, toda prisão intelectual, toda prisão que vem espiritual é quebrada em nome de Jesus. Eu abençoo você para estar com a sua família. Eu abençoo você para ter comunhão, para ter paz. Eu abençoo você, sabe por quê, querido? Deus tem me abençoado. Eu só posso dar do que eu tenho recebido. Eu tenho recebido muito mais do que eu pude pedir ou pensar nesse ano. Eu tenho recebido muito mais favor, muito mais honra, muito mais graça. Meu filho foi testemunha disso. O Wanderson foi testemunha disso. Várias pessoas estão testemunhando. Se o pastor, o presidente dessa família está sendo abençoado, você também é. Porque quando uma parte do corpo é abençoado, vai vir para todo mundo. Vai chegar a tua vez. Se alegre, se levante e vamos fazer uma última oração. Se você vai viajar, já está abençoado. Só não esqueça, dízimos e ofertas podem se dar online. Do 13º, uma oferta voluntária. Você está lá na praia, comendo um camarão que você viu no lençol. Porque o religioso vai dizer, camarão não é de Deus. Você vai dizer, para você, eu te respeito, então me dá o seu que eu como. Vou te livrar de pecar na sua religião. Na minha, eu vi o lençol. Posso ouvir aleluia? E aí a gente come, fica tranquilo. Você não vai ter infecção alimentar. Você não vai ter nenhum problema em nome de Jesus. Mas lembre-se, ore pelos pastores, pelas equipes que vão estar aqui. E já começamos o ano bem, no ano que vem, no dia 5 com consagração, de manhã. E depois no dia 9 com a escola Shofar. Nós ainda não conseguimos passar os cultos no YouTube, por um problema do aplicativo. Mas você consegue assistir os cultos do aplicativo ou do Facebook, da família MCI ou do MCI São José. Dos dois, família MCI e MCI São José. Você entra, se você estiver fora, quiser assistir o culto, ou no aplicativo. E se você tem aplicativo, semana passada o aplicativo ficou louco, mandou 17 mensagens, 19 mensagens, 29 mensagens. Aí tinha gente aqui no culto, assistindo o culto, para parar de mandar mensagem. O aplicativo falou, te quero.
Mas amém, a gente ainda está em teste, está começando nosso site, só tenho a agradecer. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero convidar você a fazer uma oração. E você conhece essa oração? Para mim, essa é a oração de 2020. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais uma vez, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mais uma vez, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se você crê nisso, aplaude a Jesus. Bom fim de ano, boas festas, se divirta.